Olá, pessoal, boas-vindas ao nosso momento ENAM. Eu sou o professor Patrick Meneghetti, aqui do CEISC, e hoje vou falar com vocês sobre o que é necessário saber para a prova, para resolver as 6 questões de noções de direito e formação humanística no ENAM. Eu sou doutor em Direito, sou servidor público do TRF4 e sou um apaixonado, na verdade, por todos os temas contemplados no nosso edital. Então vejam, gente, o CEISC tem uma preocupação com esta área na prova de vocês. Por quê? Se vocês observarem aqui, nós temos uma porcentagem aí da galera se saindo muito bem. Se saindo bem. Notem, é um número expressivo, enfim, de acertos. Mais de 70%, quase 80%. No entanto, analisando a primeira prova do ENAM e a segunda prova, nós tivemos muita diferença de conteúdos cobrados. Por ser um edital que traz muitos conteúdos diversos, passando por sociologia, filosofia, psicologia, teoria do direito, toda a parte do direito antidiscriminatório, inovação, ética na magistratura e por aí vai, nós não podemos descuidar dessas 6 questões. Nós temos que garanti-las. Eu digo que é nós montando lá, nosso recipiente de pontos, essas 6 questões têm que vir para somar ali aquele brinde, sabem? Aquele momento, ufa, ali só contando com elas eu já estou lá quase aprovado, quase habilitado, certo? Então o curso tem uma super preocupação com essa área e vai ser um dos nossos diferenciais, formação humanística. Bom, dito isso, eu gostaria de comentar com vocês os conteúdos que foram cobrados tanto no primeiro exame quanto no segundo. Então vejam, começamos pela sociologia do direito, noções gerais, introdução à sociologia da administração judiciária, aspectos gerenciais da atividade, relações sociais e relações jurídicas, controle social e o direito, transformações sociais e direito, direito, comunicação social e opinião pública, conflitos sociais e mecanismos de resolução, sistemas não judiciais de composição de litígios. Temos muitos pontos ainda para serem explorados aqui. Eu sou também jornalista, embora minha formação maior seja em direito, enfim, fazendo pós-doutorado, eu sou jornalista de formação e particularmente espero que nós tenhamos questão também sobre essa área da comunicação social e opinião pública. A formação humanística, gente, ela não serve apenas para a prova. Ela serve para o perfil do novo juiz, do juiz aguardado para, inclusive, além de 2030, que foi uma pós-graduação oferecida pela Infam, a Escola da Magistratura. Então, muito interessante aqui, temos também os clássicos autores da sociologia jurídica para estudar, mas temos temas contemporâneos aí. Psicologia jurídica, noções gerais, psicologia e comunicação, relação interpessoal, relacionamento do magistrado com a sociedade e a mídia, gestão de pessoas, assédio moral e sexual, teoria do conflito e os mecanismos autocompositivos, técnicas de negociação e mediação, procedimentos, posturas, condutas e mecanismos aptos a obter a solução conciliadora dos conflitos, o processo psicológico e a obtenção da verdade judicial, o comportamento de partes e testemunhas. Gente, aqui também muitos temas importantes
como, por exemplo, a questão do assédio moral e assédio sexual, as comissões de enfrentamento ao assédio que os tribunais estão aí formando, um tema super atual. Além disso, solução conciliada, eu sou lotado no sistema de conciliação do TRF4, mediação, conciliação, né, os métodos autocompositivos e toda a psicologia que está por trás disso. Né, o ir além daquela técnica da subsunção, né, que é aplicar a lei, né, ao caso concreto, tentar encaixar o caso concreto na norma fria ali. Ética e Estatuto Jurídico da Magistratura Nacional. Regime jurídico da Magistratura Nacional, carreiras, ingressos, promoções, remoções, direitos e deveres funcionais da magistratura, Código de Ética da Magistratura Nacional, sistemas de controle interno do Poder Judiciário, corregedorias, ouvidorias, conselhos superiores e o próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, responsabilidade administrativa, civil e criminal dos magistrados, princípio de Bangalore sobre o Código Ibero-Americano de Ética Judicial, administração judicial, planejamento estratégico, modernização da gestão. Curioso aqui, no primeiro exame, nós tivemos várias questões sobre o item 3. Especificamente sobre Código de Ética da Magistratura, enfim, sobre os princípios de Bangalore. Agora, no segundo exame, nós tivemos questão sobre modernização da gestão. Eu sou parte do Laboratório de Inovação, também do TRF4, né, e a inovação cada vez mais estimulada, né, separando dessa questão de assédio moral e sexual. A banca tentou misturar as duas coisas sobre saúde, enfim, né, no judiciário, são noções diferentes. Tá? Mas, já no segundo exame, fugiu, né, do Estatuto da Magistratura e focou na inovação, na modernização da gestão. Muito interessante. Filosofia do direito, noções gerais do conceito de justiça, o sentido lato de justiça, né, como valor universal. Inclusive aqui temos Amartya Sen como um supernome para nos amparar. Sentido estrito de justiça como um valor jurídico-político, divergência sobre o conteúdo do conceito, conceito de direito, equidade, direito e moral, a interpretação do direito e, no último exame, nós tivemos uma questão sobre hermenêutica jurídica, a superação dos métodos de interpretação mediante puro raciocínio lógico-dedutivo, ir além da subsunção, como eu falei para vocês, né? O método de interpretação pela lógica do razoável. Né? Então, temos vários nomes aqui, como Amartya Sen, o próprio Habermas, enfim, né, que foca mais na comunicação, mas temos também aí autores para trabalhar. Né? Isso é importante, né, nós pensarmos a filosofia a partir de nomes, de autores também. 5. Teoria geral do direito. Aqui me lembrei muito o início da nossa graduação em direito, né? Em que nós trabalhamos as noções gerais, a norma jurídica, né? Fato do mundo dos fatos que vem, né, lá para o mundo jurídico, plano da existência, da validade, da eficácia. Lembram? Direito objetivo e subjetivo, as fontes do direito, os princípios e regras jurídicas, a jurisprudência e os precedentes judiciais como fonte do direito. Tivemos no último exame uma questão sobre precedentes. Súmula vinculante, eficácia da lei no tempo, conflito de normas jurídicas no tempo e no direito brasileiro, no direito penal, direito civil, direito constitucional, direito do trabalho. Teoria política. Então, aqui também muito interessante, né, noções gerais, relações entre a política e o direito, gênero e patriarcado, gênero e raça, discriminação e desigualdades de gênero, questões centrais e o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Me parece que aqui nós temos, a partir de gênero, claro que tem tudo a ver com política, né, mas me parece que vai mais para o direito da antidiscriminação, que é um ponto específico, ponto mais, para mim, o mais do momento, o que mais nós temos que enfatizar, destacar. Depois, gente,
6. Relações entre direito estrangeiro e a ordem jurídica interna, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, os tratados internacionais sobre direitos humanos da ONU, da OEA, da OIT, o controle jurisdicional de convencionalidade, nós temos o STF fazendo isso, tá? Inclusive tem página própria sobre controle de convencionalidade, isso é um tema muito importante. Eu lembro que no meio de uma aula do doutorado, o professor não sabia que havia essa centralidade no Supremo, né, sobre o controle de convencionalidade. E a Agenda 2030, vejam, né, falando em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós temos hoje 20 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foram lançados 3 novos objetivos exclusivamente brasileiros. Um deles falando sobre raça, outro sobre os povos originários e ancestrais, os indígenas, e um falando sobre comunicação e cultura. Eu apaixonado, né? Porque sou da área da comunicação também e entendo que a comunicação é o berço, né? As nossas aulas serão guiadas pela comunicação, né? Porque aquela história, quem não se comunica se trumbica, já disse o Chacrinha, né? E quando se fala em métodos autocompositivos, por exemplo, na solução de conflitos, a comunicação é essencial. Na gestão, na modernização da gestão, a comunicação é essencial, né? Enfim, então há vários pontos aí. Então, Agenda 2030, super importante, como disse para vocês, a Infam, né, a Escola da Magistratura, teve uma pós-graduação, jurisdição além de 2030. Quando nós entramos lá no STF, principalmente, nós verificamos nos processos qual é o objetivo de desenvolvimento sustentável que está vinculado àquela ação judicial. O direito digital, né, gente? Aí tem falado muito sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, 4ª Revolução Industrial, tecnologia no contexto jurídico, automação e também o uso da inteligência artificial, audiências virtuais, ciência de dados, jurimetria, resoluções do CNJ sobre as inovações no Poder Judiciário, a persecução penal e as novas tecnologias, crimes virtuais, deep web, dark web, provas digitais, criptomoeda e lavagem de dinheiro. Tivemos questão aí no primeiro exame, noções gerais de contratos inteligentes, blockchain, algoritmos, LGPD e a proteção de dados pessoais. Então, notem, né? Por que nós aqui vamos dar tanta importância para esta área? Primeiro que são 6 questões. 6 questões que não podem ser perdidas por nada. É crédito que vocês têm que acumular. Além disso, pela diversidade de conteúdos, mostrando que se espera um novo perfil de juiz. Né? Um novo perfil de juiz. Isso vai ser explorado com mais ênfase a cada exame. Vocês podem ter certeza disso. 8. Cognição do juiz e tomada de decisão, pragmatismo, consequencialismo, contextualismo, racionalismo, empirismo, a dialética, utilitarismo, similaridades e distinções, as disposições da LINDB, né, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, sobre o consequencialismo na tomada de decisão judicial, a introdução à análise econômica do direito, conceitos fundamentais, racionalidade econômica, eficiência processual, e entram aqui novamente os métodos adequados de resolução de conflitos e acesso à justiça, né, esse princípio tão importante, demandas frívolas e de valor esperado negativo, precedentes, estabilidade da jurisprudência e segurança jurídica, coisa julgada, economia comportamental, heurística, né, e vieses cognitivos, a percepção de justiça, o processo cognitivo de tomada de decisão, governança corporativa e compliance no Brasil, né, esse controle social, mecanismos de combate às organizações criminosas e lavagem de dinheiro, né? Enfim, então notem a diversidade de temas e até que se repetem em mais de um ponto do edital, né? E o 9, que ao meu ver, assim, né, é fundamental nós apostarmos as nossas fichas. O CNJ tem falado absurdamente sobre que é o direito da antidiscriminação. Legislação antidiscriminação nacional e internacional, as modalidades de discriminação, os conceitos fundamentais racismo, sexismo, intolerância religiosa, LGBTQIA+, fobia,
E aí temos resoluções do CNJ, jurisprudências do STF. Discriminação e desigualdades de gênero, questões centrais, gênero e patriarcado, gênero e raça, protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, as ações afirmativas, e aqui vem, ó, direitos dos povos originários e das comunidades tradicionais, as normas internacionais de proteção à criança e adolescente, e ainda à mulher, aos idosos e às pessoas com deficiência. Então, gente, fechando aí esse nosso edital, eu acredito que, como não mudou do primeiro exame para o segundo, não vai mudar daqui para frente. Notamos um perfil, uma mudança de perfil. Olhem só, nós tivemos 3 questões sobre ética no primeiro exame, praticamente sobre a magistratura. Uma questão sobre os tratados internacionais de direitos humanos, uma questão sobre a Agenda 2030 e uma questão sobre combate às organizações criminosas. Né? Então, pesou no Estatuto da Magistratura. Já no segundo exame, uma questão de sociologia do direito, sobre social mesmo, e a relação com a norma jurídica, uma questão sobre modernização da gestão, inovação, que daí é o item 3, uma questão sobre filosofia, hermenêutica, uma questão sobre fontes do direito e outra sobre precedentes, e uma questão sobre o direito da antidiscriminação. Então, se vocês olharem os pontos, ó, 3, 6 e 7 no primeiro exame, 1, 3, 4, 5 e 9 no segundo exame. Só o item 3 se repetiu e numa perspectiva totalmente diferente da primeira prova. Então, a importância de valorizar essa área do edital, né? E por isso que vai ser um dos carros-chefe do nosso curso, e é por isso que eu estou aqui falando com vocês sobre, né, o que precisa saber. Né? Temos que ir direto ao ponto, iremos direto ao ponto, mas temos que compreender que é uma área muito plural do nosso edital, e que segue essa tendência do novo perfil de juiz que se aguarda. E aí eu trouxe, né, aqui uma noção sobre o que é o direito da antidiscriminação. Então, se entende como um conjunto de normas, e aqui no sentido amplo, incluindo inclusive os princípios, que visam garantir aquela chamada igualdade material, que é tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Né? Evitando, né, discriminação, no sentido negativo da palavra, motivada por cor, por raça, por sexo, orientação sexual, gênero. E aí eu destaco o protocolo de julgamento com perspectiva racial, que é recente, e o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Religião, idade, gente, o etarismo, que é esse preconceito que nós temos, a deficiência, a origem, né, os refugiados, a xenofobia, ou qualquer outra condição, como, que é o meu objeto de estudo principal, a pobreza, a renda. E aí aqui eu coloco para vocês essa noção que eu tenho optado, que é de maiorias minorizadas. Somando todo esse povo, excluído ao longo da história do país, né, nós não temos minorias. Minorias porque não foram alvo das políticas públicas, da maioria das políticas públicas. Mas, em quantitativo, são maiorias minorizadas. Esses grupos de pessoas que compõem uma parcela significativa da população, por exemplo, a maioria da população brasileira se diz não branca, né? E que são deixadas de lado, enfrentam desvantagens, né, são esquecidas pelas políticas públicas. E aqui eu coloco, né, a cartilha Letramento em Direitos Humanos, que foi um trabalho que eu desenvolvi junto a um grupo de trabalho para ações em direitos humanos da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que vai trazer muitas noções sobre o direito da antidiscriminação e que vamos utilizar nas nossas aulas aí também como referência, até porque é um compilado de muitas legislações, no sentido amplo, do CNJ, do STF, sobre os temas ligados ao direito da antidiscriminação. Então, igualdade, né? Quando se fala em igualdade, muitas vezes nós temos aquela igualdade formal, todos são iguais perante a lei, mas nós queremos a igualdade material, ou, melhor traduzindo, a equidade, que é tratar desigualmente os desiguais na medida da sua
desigualdade. Não adianta colocar todo mundo, né, ali em cima da mesma altura da caixa, né, do tablado, né, para poder enxergar ao longe. São pessoas com condições físicas, por exemplo, diferentes. Tá? E aí eu trago uma questão para ilustrar aqui, que caiu no último ENAM sobre o direito da antidiscriminação. Camila, pessoa com deficiência visual, acaba de completar 7 anos e ingressará no ensino fundamental. Seus pais, ao iniciarem o processo de matrícula da filha em uma instituição regular privada de ensino fundamental, foram informados pela diretora de que o valor da mensalidade sofreria acréscimo em razão das condutas e medidas de apoio que seriam tomadas de forma individualizada em relação a Camila, para que, abre aspas, conseguisse desenvolver-se bem acadêmica e socialmente. Diante da situação relatada, com base no direito da antidiscriminação em normas de proteção às pessoas com deficiência, com base na Constituição e na jurisprudência do STF, é correto afirmar, gente, e aí nós temos o direito social, que é o direito à educação, independentemente da condição da pessoa. Então ela não pode ser cobrada, né, a mais por isso. Está na Constituição, como nossa Carta Maior, está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, e não importa se a instituição é privada. Tá? Vale para instituições públicas e privadas. Então, Camila sofreu discriminação de natureza institucional, pois a prática ocorreu no âmbito de uma instituição privada de forma indireta. Né? De forma indireta, porque é para dar melhores condições a ela. Então, nós vamos trabalhar em aula também essas distinções, né, entre discriminação direta e indireta, mas promovendo a exclusão de uma pessoa com deficiência. Então, né, já de cara, na primeira questão, né, da prova do último exame, direito da antidiscriminação. Gente, o objetivo aqui, então, né, era mostrar para vocês um pouquinho, né, da importância desta disciplina, Noções de Direito e Formação Humanística. O CEISC está organizando aí uma super preparação para este concurso. Eu sou um dos professores desta área, né, não vou trabalhá-la sozinho, até pela diversidade de temas, certo? Mas, com certeza, estarei junto com vocês aí na melhor preparação sobre a área, né, de Noções de Direito e Formação Humanística para o exame da magistratura, certo? Foi um prazer ter estado com vocês e a gente se encontra nas aulas. Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Josley Soares, eu sou juiz do trabalho aqui no TRT da 2ª Região, em São Paulo, e neste encontro a gente conversa especificamente sobre os principais destaques da prova do ENAM para a Humanística. Mas olha, a gente não vai conversar sobre todo o programa e todas as falas da prova de Humanística. Aqui comigo, nos próximos minutos, a gente vai conversar tão somente sobre a importância de um conteúdo específico da prova de Humanística do ENAM, que é justamente o Estatuto da Magistratura Nacional. Repare, este é um dos 9 temas que aparece no programa de Humanística, né? Ao lado de Direito Digital, Sociologia, Psicologia e por aí vai. Então, aqui comigo a gente passa a conversar a partir de agora, né, sobre os principais destaques das provas anteriores para que você tenha uma base, para que você consiga assimilar o que você deve focar daqui para frente, né? Quais são os nossos anseios daqui para frente, considerando que o ENAM caminha aí para a sua 3ª edição. Vamos lá então, olha, dentro então do programa de Humanística, conversando sobre Estatuto, Ética e Estatuto da Magistratura, nós vamos ver, olha, aqui na sequência, que o programa específico de ética e magistratura tem 7 partes, né? Então vamos ter lá o regime jurídico da magistratura quanto à carreira, o ingresso, as promoções, as remoções, os direitos e deveres dos magistrados, as suas prerrogativas, o Código de Ética Nacional, firmado ali pelo CNJ, matéria importantíssima, desde já leitura obrigatória aí para a sua prova, e também os princípios de Bangalore, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Temos também os sistemas de controle interno do Poder Judiciário, como as corregedorias, ouvidorias e os conselhos, né? No caso da Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal, Superior da Justiça Federal. No caso aqui da Justiça do Trabalho, da qual eu faço parte, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
está lá na Constituição Federal. Tem também, olha, uma parte específica sobre as responsabilidades da magistratura no campo administrativo, civil e criminal. E, por derradeiro, né, uma 7ª parte do programa de ética, que por sua vez fica dentro do programa de humanística, a gente tem a administração judicial, quanto ali ao planejamento estratégico e modernização da gestão, tá? Queria te dizer que desses 7 tópicos dentro do programa de ética, só para te situar mais uma vez, para você entender o que a gente está falando aqui, que a gente está fazendo aqui, né? E, portanto, ética, uma das matérias da parte de humanística, né? A gente não vai falar, como eu disse, de todo o programa de humanística, isso fica aí com outro professor. A gente fala só de ética da magistratura, que fica dentro aí da humanística, e dentro de ética da magistratura são 7 pontos. Agora, as edições anteriores, e isso é o foco que eu quero dar aqui, vem cobrando, né, vem exigindo, digamos assim, vem concentrando os esforços em qual parte, né, em qual tema, né, o que a gente viu até aqui dentro de ética nas questões das provas que já se realizaram até aqui. Nas edições até aqui do ENAM. A gente já viu questões sobre o regime da magistratura, então, quanto às promoções, eu vou te mostrar ela daqui a pouco, sobre os direitos e deveres da magistratura, né? Caiu um artigo específico da Loman, a gente vai conversar sobre isso na sequência. Também importante o tópico 3, já teve questão nas edições anteriores do ENAM sobre os princípios de Bangalore, e a gente vai conversar já sobre isso, né, para que você já tenha desde já esse destaque. E também já houve cobrança, o foco aqui vai ser também quanto à modernização da gestão, trouxe também questões importantes. Você vai perceber que dentro de humanística nós temos 6 questões, né? Das 80 questões, 6 questões vão ser de humanística, mas o programa de ética, que a gente está destacando aqui, ética da magistratura, tem cobrado, né, o histórico das edições anteriores do ENAM, tem cobrado aí algo em torno de 2 questões, tá? As provas anteriores têm se situado ali em 2 questões aproximadamente. Então é um programa importante, a gente precisa ter aí uma atenção para esse programa, tá bem? Mas olha, a gente vai destacar apenas aqui nesse vídeo esses 4 que eu tenho observado que tem feito parte ali das provas anteriores, né, que tem tido destaque nas provas anteriores. Então, regime, direitos e deveres, código e princípios, né, código de ética específico e princípios, e também a administração. Os outros tópicos a gente conversa em uma outra oportunidade. Aqui vai ser destaque para aquilo que você tem que prestar mais atenção, né? É claro que todo o programa é importante e essencial para não perder um ponto estratégico na nossa aprovação, na prova do ENAM, mas esses 4 pontos farão parte aqui desse vídeo aí na sequência, tá bem? Então vamos para frente. Olha, o primeiro tópico, né, o primeiro ponto então que eu quero destacar é justamente aqui as carreiras, né, o regime estrutural, digamos assim, da magistratura, quanto às carreiras, a forma de ingresso, promoção e remoções. Isso está tudo dentro do capítulo da Constituição que trata do Poder Judiciário, né, algo em torno ali do artigo 92 e seguintes da Constituição. Mas qual o destaque eu faria aqui para a gente, né? Que a prova, o que a gente vem observando que a prova tem prestigiado, né, tem privilegiado, digamos assim, tem chamado os candidatos, os alunos, justamente a falar, né? As promoções. Então, dentro dessa temática, um destaque importante, e você não vai deixar passar batido aí na sua preparação, é quanto às promoções. Então, isso também está no texto constitucional, né? Como é que o juiz vai fazer para ser promovido, e eu sou exemplo claro disso, né? Desse artigo aqui, acabo de passar recentemente aí por uma promoção, com a graça de Deus, por merecimento, e é o texto constitucional quem vai trazer aí, portanto, essas diretrizes. Então, a promoção, olha, vai ser por antiguidade e merecimento, né? E aí o próprio texto constitucional vai dar aí, portanto, os critérios. Então, é obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas na lista de merecimento. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos na entrância ou e o juiz tem que integrar a primeira e a 5ª parte da lista de antiguidade, era o meu caso, por exemplo, e essa aferição, recentemente, ela tem que passar por critérios objetivos. A resolução do CNJ, número 106,
ela vai estabelecer os critérios aí, objetivos que os tribunais até podem dar uma mexida, mas que tem que observar quanto à aferição do merecimento do juiz, como, por exemplo, produtividade, presteza, né, no exercício da jurisdição e, inclusive, olha, frequência aos cursos das escolas, né, a Infam, no caso aqui da Justiça do Trabalho, a Enamate, por aí vai. Agora, o detalhe importante e que eu chamo a sua atenção, já chamei sua atenção para a resolução de número 106, que eu acho também que você tem que dar uma lida nisso, porque faz parte aqui justamente dos critérios de promoção, e o histórico das provas anteriores do ENAM já revelou que a banca gosta disso, mas eu destacaria também, olha, a resolução 525, que é uma resolução própria? Não, é uma resolução que altera a resolução 106 de 2010 do CNJ. Então é uma resolução que vem e fala assim, olha, a partir de agora o artigo 1º da resolução 106, ela sim, por sua vez, trata dos critérios de promoção por merecimento, né? O CNJ regulamenta isso e também confere aos tribunais a possibilidade de maior detalhamento, desde que não se choque com os critérios do CNJ, mas enfim, essa resolução 106 é alterada pela 525 no ano de 2023 para tratar do acesso por gênero aos tribunais, né? Houve uma constatação de que as vagas nos tribunais não estavam sendo preenchidas paritariamente. Então, o artigo 1º-A dessa resolução vem no ano de 2023, né, para dizer o seguinte, olha, no acesso aos tribunais de segundo grau, TJs, TRTs, né, TRFs, que não alcançaram, no tangente aos cargos destinados às pessoas oriundas da carreira da magistratura, a proporção de 40% a 60% por gênero, as vagas pelo critério de merecimento. Então, se as promoções por merecimento não estiverem ali entre 40% e 60%, né, do quadro por gênero, serão preenchidas por intermédio aí de editais abertos, né, de forma alternada para recebimento de inscrições mistas para homens e mulheres ou exclusivas de mulheres, né? A constatação é que as mulheres têm menos acesso aos tribunais. Então, o que o CNJ está fazendo é tentando dar aí uma paridade. A antiguidade não tem jeito, né? A pessoa é mais antiga, não importa se é homem ou mulher. Agora, quanto aos critérios de merecimento, passa a ser, digamos assim, ter uma importância relevante para o CNJ, que as mulheres também tenham acesso ao segundo grau. Então, vai ter listas específicas para esse preenchimento para os tribunais que não tiverem preenchendo essa cota. Para você ter uma ideia, aqui no TRT da segunda região, que é o do qual eu faço parte, não há esse problema, né? Porque tem mais mulheres desembargadoras do que homens, mas há tribunais em que esse quadro se inverte. Então, o que o CNJ quer é dar uma paridade. E foi justamente esse artigo que foi cobrado. Então, a gente vai ficar de olho nessa resolução, né? A questão 27, né, do ENAM, ela vai das provas anteriores, vai dizer assim, olha, a juíza, eu acho que está mais para frente, deixa eu até ver aqui se eu coloquei em um outro quadro, e depois a gente volta para lá. Se não deixa quieto. Acho que não era aquela questão, mas enfim, uma das questões da prova do CNJ passa então a cobrar justamente o artigo 1º-A, né? Vai cobrar justamente o artigo 1º-A e a alternativa correta naquele certame vai ser justamente a redação do artigo 1º-A. Então, eu troquei ali a questão, peço perdão, mas justamente para alertar você da importância dessa resolução quanto aos critérios de promoção, tá? Então, essa questão vai aparecer lá na frente, não era ela que eu queria trazer aqui agora, mas enfim. O segundo tema, então, depois dos critérios de promoção, que a gente destacou aí, dentre os 7 temas de ética que vem aí mais sendo cobrados, o segundo tema eu diria, pegando o histórico das provas passadas e queria chamar sua atenção para isso, que é justamente quanto aos direitos e deveres funcionais da magistratura. Existem 2 categorias, né? As garantias de independência, quanto às garantias da magistratura, e as garantias de imparcialidade.
parte da doutrina vai chamar isso aqui de deveres, né? Também essas garantias de imparcialidade também seriam consubstanciadas como deveres da magistratura. As garantias de independência são as 3 tradicionais, você já conhece para a prova de constitucional: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade. Coloquei alguns detalhes importantes aí para você. E as garantias de imparcialidade, justamente as vedações, né, que são fincadas aí não só no texto constitucional, mas também na lei. Então, o juiz não pode exercer, ainda que em disponibilidade, outra função, salvo uma de magistério. Desde que a gente era criança pequena, a gente já sabia disso. Não pode receber a qualquer título custas ou participação no processo. Não pode se dedicar à atividade político-partidária. Inclusive, tem uma resolução importante tratando disso, né? E o provimento 71 de 2018 e a resolução 305 falando da mesma coisa, atuação do juiz nas mídias sociais e atividade político-partidária. E temos a proibição também de receber auxílios ou contribuições e exercer a advocacia numa quarentena mínima de 3 anos. Né? Antes de 3 anos, depois que ele se aposenta ou é exonerado, ele não pode exercer a advocacia naquele tribunal. Então tem quarentena de entrada, 3 anos de atividade jurídica pelo menos, e tem quarentena de saída. De onde eu saí, eu não posso advogar ali 3 anos depois da minha saída. Né? Mas aí qual é o destaque aqui, né, nesse caso? O artigo 35 da LOMAN, e ele é importante aí para o nosso estudo, também vai falar dos deveres. Né? Então o juiz tem que fazer cumprir com independência, exatidão, serenidade as decisões, as disposições legais e os atos de ofício, não pode exceder os prazos, tem que tratar todo mundo com urbanidade, residir na comarca, salvo se o tribunal autorizar, comparecer de forma assídua e pontual e manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Para por aí? Não, o artigo 36 também vai continuar falando das vedações. Então, o 36 da LOMAN, né, que é a lei complementar número 35. Então, olha, ele também não pode exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, não pode exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação, não pode manifestar. E aí, repare nesse número 3, que já já você vai ver a importância dele. Não pode manifestar por qualquer meio de comunicação, então rádio, TV, jornal, revista, né, Instagram, opinião sobre processo pendente de julgamento, repare o detalhe de rodapé de página, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos, sentenças de órgãos judiciais, mas pode, né? Então, exceto, então seria aqui a exceção. 1, a crítica nos autos, e 2, obras técnicas ou no exercício do magistério. Então, é como se a gente tivesse 3 exceções, né? Crítica nos autos, ou em obras, ressalvada a crítica nos autos, ou em obras técnicas, livros, por exemplo, né, artigos científicos, ou no exercício da magistratura. Então ele não pode comentar casos dele e nem de colegas, salvo nessas 3 premissas, né, nessas 3 hipóteses. E aí a questão, agora sim, eu tinha antecipado ela erroneamente ali atrás, a questão 27 vai dizer o seguinte, olha, das provas anteriores, né, de uma das edições anteriores, para você ver como isso é importante aí. A juíza Joana, que acabou de se tornar vitalícia, 2 anos, portanto, foi convidada por veículo de imprensa para dar uma entrevista sobre determinado caso. Preocupada com as cautelas que deve adotar, Joana verificou que, de acordo com o Código de Ética da Magistratura Nacional, editado pelo Conselho Nacional de Justiça, deve... aí eu já separei justamente a alternativa que vai ser correta aqui, abster-se de emitir juízo depreciativo sobre despachos, votos, sentenças ou acordos de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos, doutrinária ou no exercício do magistério. A questão está focando no Código de Ética, né? Aquele lá editado pelo CNJ em 2008, mas é também uma vedação que aparece aí em consonância com o Código de Ética justamente na LOMAN. Todas as demais, evidentemente, vão estar incorretas porque vão desvirtuar aquilo que está previsto nos artigos que eu te mostrei ali atrás, ou mesmo no Código de Ética. Bom, falando nele, né, então a terceira parte aqui do nosso estudo, a gente já viu promoções, a gente já viu
deveres da magistratura e prerrogativas, dentre os 7 temas. E agora, o terceiro tema que eu destaco nesse vídeo é justamente o próprio Código de Ética. Ele é de 2008 e foi idealizado pelo CNJ, e ele se inspira muito nos princípios de Bangalore, né? Uma cidade da Índia em que houve uma reunião para tentar se pensar num código ibero-americano de ética judicial. Diversas autoridades judiciárias de diversos países se juntaram para tentar pensar via ONU, né? A gente conversa melhor disso no curso, ao longo do curso, em referenciais que podem ser usados pelos países, pelos mais variados países, para fortalecer a figura do judiciário e, consequentemente, fortalecer o princípio da democracia, né? Para fortalecer justamente a democracia de cada país, para que a sociedade passe a ter mais confiança no poder judiciário. Então, o Código de Ética se inspira nesses princípios que são aí de ordem mundial. E aí o destaque aqui no número 3 é justamente essa temática, e o CNJ baixa esse código por inspiração e autorização constitucional, né? E ele é votado em 2008 na seção 68 do CNJ, e um dos primeiros artigos deste código, o primeiro artigo, melhor dizendo, vai dizer o seguinte: olha, o exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos do Código de Ética da Magistratura, norteando-se pelos princípios, aí 2 pontos, 1, da independência, 2, da imparcialidade, 3, do conhecimento e capacitação, 4, da cortesia, 5, da transparência, 6, do segredo profissional, 7, da prudência, 8, da diligência, 9, da integridade profissional e pessoal, 10, da dignidade, 11, da honra e 12, do decoro, né? Então, o magistrado ele vai se pautar justamente em todas essas premissas. Impõe-se primar pelo respeito à Constituição e às leis do país, buscando o fortalecimento das instituições e a plena realização dos valores democráticos, né? A gente meio que comentou isso ali atrás. A atividade judicial deve desenvolver-se, né, de modo a garantir e fomentar a dignidade da pessoa humana, objetivando assegurar e promover a solidariedade e a justiça na relação entre as pessoas. Então, se prepare, esse aqui vai ser o papel logo em breve, aí, com a graça de Deus. Agora, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, né, por meio de resolução específica, no ano de 2006, constitui aí, portanto, esses princípios básicos para o fortalecimento da conduta judicial, né, acolhendo ali proposições que foram lançadas lá na cidade indiana, como a gente viu. São 6 esses princípios de Bangalore que inspiraram ali o Código de Ética. Quais são eles? Independência, imparcialidade, integridade, idoneidade, igualdade, e 6, competência. Então, nós temos 6 princípios que inspiraram todas aquelas 12 premissas que aparecem no nosso código, então 6 princípios de Bangalore, e a prova andou falando justamente sobre isso, né? A primeira edição, na questão 31, vai dizer o seguinte: olha, os princípios de conduta judicial de Bangalore foram elaborados pelo Grupo de Integração Judicial, constituído sob os auspícios das Nações Unidas. Sua elaboração teve início no ano de 2000, em Viena, na Áustria. Os princípios foram formulados em abril de 2001, em Bangalore, na Índia, e oficialmente aprovados em novembro de 2002, em Haia, na Holanda. Os princípios de conduta judicial de Bangalore é um projeto de código judicial de âmbito global, elaborado com base em outros códigos e estatutos nacionais, regionais e internacionais sobre o tema, dentre eles a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Princípios de Bangalore subsidiaram a elaboração do Código Ibero-Americano de Ética Judicial, promovido pela Cúpula Judicial Ibero-Americana, para ser instrumento norteador de condutas no âmbito de países ibero-americanos, traduzido e editado pelo Centro de Estudos Judiciários. De acordo com os mencionados princípios de Bangalore, né, que inspiraram aqui também o Brasil, o juiz que acabou de ingressar na magistratura deve observar que a motivação em matéria de direito deve limitar-se a invocar, deve observar, né? Então, aqui mais uma vez tive um probleminha. Aí a primeira alternativa
o juiz que acabou de ingressar na magistratura, aí letra A, observar a motivação em matéria de direito, limitar-se a invocar normas que são aí, portanto, invocar normas aplicáveis especificamente nas resoluções sobre fundos e assuntos, não devendo ostentar uma intensidade máxima. B. Então, a primeira alternativa está lá em cima, ficou um pouco desconfigurado aqui, mas trata-se da primeira alternativa dessa questão de número 31 da edição anterior. Repare sobre os princípios de Bangalô. Letra B. A vinculação ocorre apenas pelo texto das normas jurídicas vigentes e não pelas razões nas quais se fundamentam em atendimento ao princípio da legalidade. A independência judicial implica que, sob o ponto de vista ético, o juiz não deve participar, de qualquer modo, de atividade política partidária. Então, essa era a alternativa correta que a prova trouxe justamente como alternativa que deveria ser marcada. As outras todas vão ter problemas, mas tão somente para trazer a você da importância, né, e ao longo da sua preparação isso vai ser mais evidenciado, dessa conexão, portanto, com o Código de Ética, que se inspira, a gente não pode se esquecer, com esses princípios aí, portanto, de Bangalô, tá bem? E o derradeiro tema, eu disse que eram 4, né, nesse vídeo, o derradeiro tema, justamente ali dos 7, dentro de ética, modernização da gestão, né, administração judicial, planejamento estratégico. Hoje, eu acabei de titularizar uma vara. O CNJ ele vem propondo que os juízes tenham cada vez mais um perfil gestor, né? Uma gestão que também vai ser uma atribuição da magistratura, né? Por interpretação do texto constitucional, isso para viabilizar uma melhor entrega da tutela jurisdicional, para que ela passe, aí, portanto, a ser efetiva, né? O grande desafio da magistratura é o alcance da efetividade dentro daquela garantia, observando-se ali a garantia da razoável duração do processo, né? Essa atividade jurisdicional ela tem que ser compreendida pelo juiz como um serviço público e, portanto, não dá para se esquecer que esse serviço público ele tem que ter, aí, portanto, eficiência. Então, eu tenho que ter uma boa gestão, né? Eu tenho que desenvolver técnicas de gestão e eficiência, como, por exemplo, parte da doutrina, professor João Lordello, quando escreve sobre humanística, vai dizer isso, eliminar tarefas mortas, né? Etapas mortas ali da marcha processual, seja no conhecimento, seja na execução. E aí autores, né, por exemplo, como o Fiorese, vai dizer, é indispensável, pois, que o juiz atue tendo em conta a necessidade desses seus clientes, né, fornecendo esse seu produto, digamos assim, que é a tutela jurisdicional, mas para um cliente que tem que ficar satisfeito ali, portanto. Então, seja com técnicas de gestão e eficiência, seja justamente com esse comportamento, com esse pensamento de que se trata de um serviço público. Dentro disso, o CNJ vem fazendo algumas propostas, e eu destaco aqui o planejamento estratégico e também a necessidade de modernização da gestão. Então, sobre o planejamento estratégico, o CNJ tem ali a Resolução 325 de 2020, chamada de Estratégia Nacional do Poder Judiciário. Existem ali algumas metas, algumas situações que podem ser propostas para que isso se avance, né, para que essa tutela jurisdicional seja cada vez mais efetiva, como conversamos. Mas olha, o que a prova andou cobrando, e eu quis destacar, é justamente a Resolução 395 de 2021. Então, nós temos duas resoluções importantes aqui dentro desse tema gestão no Poder Judiciário, essa preocupação que o juiz tem que ter de melhor gerir, fazer uma boa gestão dos feitos, né? Que também, claro, passa pela gestão de pessoas, ali, os servidores da vara. Então, tem a Resolução 325 e a Resolução 395. A prova andou cobrando aqui a 395. A segunda edição do ENAM vai dizer o seguinte, olha, considerando as resoluções do Conselho Nacional de Justiça que tratam das inovações tecnológicas na atividade jurisdicional e a política de gestão da inovação no âmbito do Poder Judiciário, trazida pela Resolução 395 de 2021, me digo que é correto. E aí, todas as alternativas vão passar por um artigo, né, dessa resolução. Então, 5 alternativas. A resolução não é tão grande, né, ela tem poucos artigos, é bem claro, mas se você parar para observar, ganhava um ponto quem tivesse percebido que
era necessário estudar essa parte de inovação na gestão e, portanto, está conectado com essa resolução. Eu diria que essas duas são importantes, né, a 325 e essa que foi cobrada, a 395. E aí a letra correta vai ser a letra B, que trata lá justamente no artigo 2º, né? Inovação no Poder Judiciário consiste na implementação de ideias que criam uma forma de atuação e geram valor para o Poder Judiciário, seja por meio de novos produtos, serviços, processos de trabalho ou uma maneira diferente e eficaz de solucionar problemas complexos encontrados no desenvolvimento das atividades que lhes são afetas, tá? Todas as outras vai ter um probleminha de redação, de contexto, né? Alguns absurdos. Então, olha, a norma ela vai falar de transparência nessa gestão, né? E aí a questão D vai estar errada, por exemplo, porque diz assim, olha, a transparência na gestão da inovação do Poder Judiciário consiste no acesso pleno à informação e aos dados produzidos pelo Poder Judiciário e deve ser reforçada, motivo pelo qual não deve ceder ante as hipóteses de restrição legal e de proteção de dados. Mentira, né? Na época da LGPD não há que se falar nisso. Aliás, cuidado sempre que você se deparar com essa palavra, né? Pleno, né? Acesso pleno. A gente tem sempre que desconfiar, passar por cima da lei para dar transparência. Não, se a lei restringe, eu não vou passar por isso. Então, todas as outras incorretas, a letra B, que eu destaquei em vermelho, é justamente a alternativa correta. Então, meu povo, olha, dos 7 temas dentro de ética, então só para te rememorar, né? Humanística tem ali aproximadamente 9 temáticas, né? Humanística tem ali aproximadamente 9 temáticas e dentre elas ética e estatuto da magistratura, que é a parte aqui que me cabe. E ética e estatuto da magistratura tem 7 pedaços, né? É praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V ali da resolução 75 de 2009 do CNJ. Você vai perceber que uma alteração que o concurso do ENAM fez em relação à resolução 75 foi colocar expressamente, né, a referência aos princípios de Bangalore. E isso é tão importante que já foi cobrado, por isso que a gente vai ficar atento. Então eu quis destacar dos 7 itens de ética que estão lá dentro de humanística, aquilo que eu queria que você prestasse mais atenção. Todos são importantes, mas acho que a gente tinha que prestar um pouco mais de atenção, tá bem? Então quis dar aqui um panorama específico de como tem sido a prova das edições anteriores, o que a gente tem que se preocupar para o ENAM, nesse tema aí justamente humanística, nesse pedaço específico, ética na magistratura. Qualquer coisa eu estou lá pelo Instagram, a gente bate um papo importante, tá? @professor Josley Soares, boa sorte aí na sua preparação, a gente se vê.